E aí, pessoal, mais uma vez aqui para a resolução de atividade, desta vez para a resolução da prova do nosso semestre, a prova de álgebra. E sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí nas 5 questões dessa prova. Pessoal, aí está, álgebra 1, avaliação presencial. Nesse caso não tem nada de um ponto, né, de organização. Teófilo é bonzinho, mas aí também já seria o Papai Noel. Problema 1, para provar por indução, que a gente já resolveu bastante nas semanas 2, 3. Inclusive, um de nossos encontros presenciais, que na verdade foi uma webconferência, teve 2 questões dessa aqui para provar por indução. Vamos lá ver a resolução dessa questão. Então vamos lá. Na primeira questão, ele pede para que a gente prove, primeira questão, prove por indução que a sequência 1 mais 4 mais 7 mais 10, isso aqui, tendendo a 3n menos 2. Quando você somar todos esses números até determinado n, você vai ter 3 elevado a n ao quadrado menos n dividido por 2, certo? Então vejamos, como é que a gente consegue justificar que isso é verdadeiro para todos os n's pertencentes aos números inteiros? Na verdade, pertencentes aos números naturais, né? O método da indução pede que a gente justifique como base que isso acontece para o primeiro termo ou para um dos primeiros termos. Geralmente a gente utiliza para n igual a 1. Pede para que a gente crie a hipótese, que no nosso caso é substituir n por k. E se isso for válido, pede para que a gente prove que funciona para k mais 1. E aí, logicamente, como aquele exemplo da sequência do dominó, se o primeiro termo cai, os próximos termos cairão. Então, se funciona para o primeiro e ele realmente vai funcionar para o próximo, todos os termos são verdadeiros, não vai funcionar para todos eles. Então, é interessante que a gente veja o seguinte, como base, né, eu já vou deixar separado aqui em vermelho, que como base, nosso primeiro ponto de provar é a base, que é o mais fácil de provar, né? Até porque no primeiro termo eu tenho que substituir 1 nessa sequência aqui e ela precisa me resultar em 1. Então, se essa sequência, quando eu substituir n por 1, me resultar em 1, quer dizer que a base é verdadeira. Então, 3 que multiplicado quando n for 1, 1 ao quadrado, menos n é 1, tudo isso sobre 2, certo? Eu vou ter 1 ao quadrado, 1, fica 3 vezes 1 menos 1, tudo isso sobre 2. Então, eu tenho que a minha base é 3 vezes 1, 3, menos 1 sobre 2, e por fim, eu tenho 2 sobre 2, que é igual a 1. Portanto, a minha base, ela é sólida, ela serve como argumento. Logo, eu vou para o meu segundo passo. E meu segundo passo, ele também é bem tranquilo. Vou colocar aqui, segundo, hipótese. Na minha hipótese, ele pede para que eu substitua k por n. Então, onde for n, eu vou colocar k. Então, n igual a k. É a minha hipótese. N igual a k. Substituindo, o que vai acontecer? Eu vou ter a sequência 1 mais 4 mais 7 mais 10, assim sucessivamente, até determinado n, que agora vai ser k. Então, 3, k menos 2, 3 que multiplica k ao quadrado menos k sobre 2. Até aí a gente tem a nossa base e a nossa hipótese, né? Eu substituí n por um k qualquer, pode ser qualquer número, pertencente aos naturais, e, como a gente pode ver, não houve nenhuma grande modificação, nenhum problema. O meu terceiro passo, que é a prova de indução, que na verdade é a elaboração da nossa tese, é o seguinte. Eu preciso provar, vou colocar até em azul aqui, provar que funciona para n k mais 1. Porque se funcionar para o termo seguinte, então vai funcionar para infinitos termos, desde que sejam elementos naturais, né? Então vamos lá. Continuando a nossa sequência, para quando o termo de n, que nesse caso aqui de baixo eu pude substituir por k, esse termo vai ser k mais 1. Então vamos lá, eu tenho 1 mais 4 mais 7 mais 10
E aí eu tenho 3k menos 2, que é 3n menos 2. Só que no lugar de n, ou no lugar do k, eu vou aplicar k mais 1. Então eu fico com 3, no lugar desse k aqui eu tenho k mais 1, e aí eu continuo, menos 2. Igual a, e sempre onde tiver k aqui, onde tinha n em cima, eu vou aplicar k mais 1. Então 3, entre parênteses, k mais 1 ao quadrado, nesse lugar aqui, menos, agora no lugar de n ou de k, vou colocar k mais 1, e tudo isso dividido por 2. Perceba que eu tenho dois desenvolvimentos. Eu adicionei k mais 1 nesse termo aqui, eu adicionei o termo seguinte aqui, e adicionei o termo seguinte aqui. Se esses dois lados eles forem iguais, então a minha prova é sólida. Pelo passo da indução eu consigo provar que essa sequência realmente é verdade. Para todos os números que eu somar, ele mais 3 unidades, ou seja, 1 mais 4, que é o próprio anterior, mais 3, mais 7, que é o anterior, mais 3, é uma sequência lógica, eu vou ter essa equação aqui, né, que justifica o que está acontecendo. Então vamos lá. O que pode acontecer agora é o seguinte: prestem bem atenção que todo esse termo aqui, até eu adicionar o k mais 1, antes de eu adicionar, isso aqui não era mais 3k menos 2, que era isso aqui. Até aqui, antes de eu adicionar o termo seguinte, tudo isso valia isso aqui, ó. E isso aqui vale quanto? Vale isso aqui. Então eu vou substituir tudo isso por esse elemento aqui, certo? Que é quanto ele vale. Então no lugar de toda essa sequência aqui, até o 3k menos 2, eu vou ter quem? Esse fator aqui. Então eu tenho 3k ao quadrado menos k, tudo isso dividido por 2, é no lugar de toda essa expressão. E daqui para lá eu continuo, mais 3 já vou desenvolver, 3 vezes k. 3k, 3 vezes 1, mais 3, menos 2. E do lado de cá eu vou desenvolver também. Então eu tenho o quadrado da soma, né? Então eu fico 3 que multiplica k ao quadrado, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos... eu vou colocar logo fora aqui, ó, menos k e menos 1, já deixo fora do parêntese, já pulou uma etapa, tudo isso dividido por 2. Esse cara aqui tá bem mais fácil, né, de eu justificar quem é. Vou trazer ele de azul para cá, para a gente provar quem ele é. 3 que multiplica k ao quadrado, eu tenho 3k ao quadrado, mais 3 que multiplica 2k, eu tenho 6k, mais 3 que multiplica 1, 3... E agora quem está fora? Menos k e menos 1. Menos k e menos 1. Tudo isso dividido por 2. Logo, todo esse lado da minha equação resultou em 3k ao quadrado mais 5k mais 2. Dividido por 2. Certo? O meu desenvolvimento do outro lado tem que ser igual a esse aqui. Se esse meu desenvolvimento for igual àquele lá, perfeito, eu provei pelo passo da indução. Então vamos lá, como é que vai ficar esse meu desenvolvimento aqui? Ó? Eu tenho que tirar o MMC, certo? Então o MMC desse termo aqui, o denominador é 2 e o desse aqui é 1. Então todo mundo que está aqui, eu vou multiplicar por 2 para poder vir para cima da fração. Sujeitando a seguinte alteração aqui para ficar mais fácil. Eu tenho 3 positivo e 2 negativo, então vou ficar com mais 1 aqui, né? Vamos simplificar. Então todos esses dois termos aqui, eles vão ficar em cima do denominador 2, mas tem que ser o dobro deles, né? Então eu vou continuar aqui, ó, 3k ao quadrado menos k, e agora mais 2 vezes 3, 6k, mais 2 vezes 1, 2. Tudo isso sobre 2. Próximo passo, só reorganizar esses dois termos aqui, ó, porque esses dois não têm em comum, só esse. Então eu posso dizer que, repito, 3k ao quadrado menos k mais 6k mais 5k mais 2, tudo isso dividido por 2. Então eu consegui chegar numa equação onde eu representei dos dois lados da igualdade a mesma teoria, né? A mesma equação. Eu consegui chegar dos dois lados da igualdade, expandindo, cheguei no mesmo resultado. O que quer dizer que prova por indução que essa sequência toda pode ser representada apenas por essa equação aqui, certo? Vamos para a próxima. Bom, nessa questão 2, nesse problema 2 aí, ele pede para mostrar que
se o número A não é divisível por 3, então o resto da divisão de A ao quadrado por 3 é igual a 1. Vamos ver como é que se escreve. Na segunda questão, ele pede para mostrar que se o número A não é divisível por 3, então o resto da divisão desse mesmo número ao quadrado, dividido por 3, é igual a 1. A gente tem duas formas de fazer. Você escolhe qual é a que fica mais agradável, e todas as duas são bem simples. Ó, a primeira, que foi a que eu coloquei na resolução, é a seguinte. Se um número não é divisível por 3, um número inteiro não é divisível por 3, quer dizer que esse número deixa resto. Então só existe duas possibilidades. A primeira é que quando eu dividir esse número por 3, ele vai me deixar o resto 1, e eu escrevo isso dessa forma, certo? Então esse número poderia ser o número 4, poderia ser o número 7, poderia ser o número 10. Sempre que eu dividir esses números por 3, ele me deixa o resto 1. Ou poderia ser o seguinte, poderia me deixar resto 2 na divisão por 3. Ou seja, poderia ser o número 5, que dividido por 3 deixa resto 2, o número 8, dividido por 3, deixa resto 2, o número 11, e assim sucessivamente. Então, se só existem esses dois casos, eu posso provar que a partir desses dois casos aqui, o que eu quero chegar é nisso aqui. Ó. Eu quero chegar aqui, A ao quadrado, ele é congruente a 1 módulo 3. Ou seja, quando eu dividir A ao quadrado, independente de qual seja esse A, o resto dessa divisão por 3 vai ser 1, certo? Como é que eu justifico isso? Se eu conseguir provar para esse fato e para esse, que são os únicos dois fatos possíveis, então está provado. Se eu chegar desses dois nesse aqui, está provado. O primeiro é o mais fácil de todos. Ó. Esse aqui, muito fácil a gente provar. Pela propriedade 9, a gente sabe que se A é congruente a 1 módulo 3, então se um número dividido por 3 deixa resto 1, pela propriedade 9, eu vou deixar anotado aqui, está lá na resolução, mas vou deixar anotado aqui, pela propriedade 9, eu posso elevar os dois lados ao quadrado sem modificar o valor da minha expressão. Então eu fico com o termo A ao quadrado, que é congruente ao termo 1 ao quadrado, tudo isso módulo 3, certo? E aí é muito simples, porque A ao quadrado é o próprio A ao quadrado, então eu fico com isso aqui escrito, que é congruente, 1 ao quadrado é o próprio 1, módulo 3. Então eu consegui sair dessa expressão inicial para essa aqui, que nada mais é do que a expressão que eu queria provar. Logo, o nosso sinal deu o que aqui? Ó. A primeira foi. Agora vamos para a segunda. A segunda eu vou usar a mesma propriedade, por incrível que pareça. Se eu tenho que A é congruente a 2, módulo 3, pela mesma propriedade, só que por uma manipulação, por um conhecimento específico, eu também vou poder chegar no resultado. Vê só. Pela propriedade 9, elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com A ao quadrado, é congruente a 1 ao quadrado, congruente a 2 ao quadrado, módulo 3, certo? Olha o que vai acontecer aqui, ó. A ao quadrado fica ao quadrado e 2 ao quadrado, 4, módulo 3. É importante a gente dar uma olhadinha que eu posso mudar esse 4 aqui. Como é que eu posso mudar? Vejam bem, só justificando, se quando eu divido 4 por 3 não dá 1 e 1 vezes 3 deixa resto 1 aqui, não é? 4 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3, 4 menos 3 deixa resto 1. Na divisão por 3, o 4 deixa resto 1. E o próprio 1 na divisão por 3 também deixa resto 1. Então, 1 dividido por 3 dá 0, 0 vezes 3, 0. E a diferença de 1 para 0 é 1. Então, se os dois deixam o mesmo resto, eu posso afirmar com segurança que 4 é congruente a 1 módulo 3. Certo? Porque 4 dividido por 3 deixa resto 1. A partir dessa comparação. Logo, a partir desse passo aqui, eu posso afirmar que A ao quadrado é congruente a, no lugar de 4, se ele é congruente a 1, então no lugar de 4, a 1 módulo 3. E eu consegui chegar na mesma expressão que eu queria provar. Logo, isso aqui está ok também. Qual seria a segunda forma? Uma forma também coerente de pensar. A segunda forma seria o seguinte, ó. Você pensando em A,
como tendo, é uma forma diferente de escrever, tá? Eu utilizei essa forma de escrever, mas aqui você pode utilizar A como sendo um múltiplo qualquer de 3 mais 1, certo? Então, nesse caso aqui, eu dou um exemplo de 4, de 7, que pode ser isso aqui, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, ou 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, aqui o que eu estou escrevendo é um múltiplo de 3 mais 1, certo? E nesse caso aqui de baixo, eu posso escrever um múltiplo de 3 mais 2. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, A mesma coisa. A diferença aqui é num modo diferente de escrever. A gente está mais acostumado com esse aqui, né? Então, o que eu posso fazer é elevar ao quadrado, bem parecido com o que eu fiz aqui, né? Eu posso elevar ao quadrado esse termo aqui. Então, eu vou ter, 3b mais 1 ao quadrado, que vai ficar 9b ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, mais 6b, mais o segundo ao quadrado, mais 1. Aqui embaixo, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter 3c mais 2, tudo isso ao quadrado. E isso aqui vai ser igual a 9c ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 12c mais quadrado do segundo, 4. Então, vê só o que vai acontecer aí. O que é que eu posso fazer agora? Eu tenho esses dois termos, né? O primeiro está ao quadrado, o segundo está ao quadrado. Percebam que eu posso tirar esses termos, reescrever esse 4 aqui na verdade, e depois puxar eles para uma fatoração, pegar um denominador em comum, né? Vamos ver primeiro esse caso aqui do 9b ao quadrado. 9b ao quadrado mais 6b mais 1 pode ser reescrito da forma, vou colocar esses dois em parênteses, então eu tenho 9b ao quadrado mais 6b e vou deixar um fora, mais 1. Percebam que isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. Eu coloco 3 para cá e dentro eu fico com 3b ao quadrado mais 2b mais 1. O que isso quer dizer? Essa escrita quer dizer que todo esse número aqui, ele nada mais é do que 3 que multiplica determinado número e deixa 1 de resto. Que é o que eu quero justificar aqui, 3 que multiplica determinado número e deixa 1 de resto. Então eu consegui provar que esse modo aqui, que é o primeiro, 3b mais 1, quando eu elevo ele ao quadrado, ele é divisível por 3 e deixa 1 de resto, que eu queria saber. Um termo elevado ao quadrado, ele é divisível por 3 e deixa 1 de resto. Isso precisa acontecer para a minha segunda parte, né? Eu fiz com o primeiro, com um b qualquer. Agora eu vou fazer com c e tendo o resto igual a 2. Como eu já tenho o meu desenvolvimento, eu vou trazer ele para cá, 9c ao quadrado mais 12c mais 4. Vou reescrever da seguinte forma: 9c ao quadrado mais 12c mais 3 mais 1. Porque o que é que eu quero? Eu quero pegar o fator 3 aqui e colocar ele em evidência. Então eu vou ficar com 3 que multiplica 3c ao quadrado mais 4c mais 1, tudo isso mais 1. Vê só que legal. Eu consegui justificar também que tudo isso aqui nada mais é do que o 3 que multiplica determinado número mais 1. Então, todo o desenvolvimento do a ao quadrado, desse a ao quadrado aqui, quando eu tiver o mais 2 somando, todo esse desenvolvimento vai ser um número que, em função de 3, quando eu dividir ele por 3, ele tem o resto 1. Então, eu consigo justificar que esse resto 1, ele sobra tanto para quando eu utilizar esse mais 1, como mais 2, certo? Próxima. Nessa questão 3, que na minha opinião é a questão mais fácil da prova, ele fala que o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos é 10 e o maior deles é 150. Então determine quais são os possíveis valores para o outro número inteiro. Vamos lá dar uma olhada. Na terceira questão, ele quer que a gente encontre qual é o número que ele e o 150 tem um MDC 10, certo? Então eu vou só escrever aqui um determinado x qualquer que ele e o 150, o MDC desses dois números é 10, certo? Vamos dar uma analisada nisso aí. Se o MDC é 10, quer dizer que ele é o maior divisor, né? Então o maior número que pode dividir os dois são 10. Na resposta que está aí na ficha que eu mandei para vocês, eu coloquei bastante coisa escrita porque é o que tinha no gabarito da semana que Teófilo colocou uma questão parecida com essa. Mas na verdade a forma que eu acho mais fácil de raciocinar é a seguinte:
Imagine você que você tem dois números, você vai tirar o MMC desses dois números, né? Então, olha só, eu tenho um número, como a gente sabe aqui, o número X e o 150. E como a gente bem sabe, o MDC é até o máximo que eu consigo dividir os dois pelo mesmo fator, não é isso? Então, eu divido os dois aqui, ó, por 2, certo? Quando eu dividir por 2, eu vou ter um determinado aqui X', e aqui eu vou ter 75. Depois eu vou dividir por 5. E aí eu vou ter aqui um determinado X, duas linhas, que eu ainda não sei quem é, e eu vou ter 75 dividido por 5, 12, 15, né? Pronto. 15. Preste atenção, eu fui até o máximo que eu podia ir, porque pela regra, se o MDC é 10, então os únicos números que conseguem dividir esses dois juntos são 2 e 5. A partir daqui não tem nenhum número que consiga dividir esse X duas linhas, que eu vou trocar para ficar mais fácil da gente identificar. Eu vou trocar por Y. E 15. Não existe nenhum número que pode dividir os dois juntos mais. Então, se nenhum número pode, esse aqui já é o MDC, é 10. Se nenhum número pode, quer dizer que Y não pode ser divisível por nenhum dos divisores de 15. A não ser 1, né? Que 1 divide todos os números. Então, vamos ver o leque possível para Y. Ó, Y pode ser 1, óbvio. Y pode ser 1. Y pode ser 2, até porque quando eu dividir aqui por 2, não vou dividir o 15, só seria o Y. Y não pode ser 3, porque se eu colocasse um 3 para dividir aqui, ele dividiria o 15 também. E a gente não pode dividir mais esse 15, porque o MDC é 10, já foi, certo? Tem que ser números só que não dividam 15. Então não pode ser 3, pode ser 4, não pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 6, não pode ser 6. Voltando aqui, ó, não pode. Por quê? Porque se esse Y fosse 6, eu ainda poderia dividir aqui por 3, certo? E aí ficaria 2 e 5. Então não pode ser 6. Pode ser 7, pode ser 8, não pode ser 9, porque se esse Y for 9, dá para dividir os dois por 3. Não pode ser 10, porque se for 10, pode dividir os dois por 5. Pode ser 11, não pode ser 12, porque se for 12, dá para dividir por 3 os dois. Pode ser 13 e pode ser 14. Pronto. Y pode ser todos esses números. Se Y pode ser todos esses números, você concorda comigo que o X ele vai ser 10 vezes Y, porque o Y foi dividido por 10. Se o Y foi dividido por 10, para chegar no Y eu dividir por 2, depois por 5. Então, para chegar nesse X aqui, que é que eu quero descobrir, é só multiplicar por 10. Logo, multiplicando por 10, para saber o valor de X, eu tenho que X é igual a 10, 20, 40, 70, 80, 110, 130 e 140. Todos esses números, quando eu colocar lado a lado com 150, no máximo eles só vão poder dividir até 10 em comum, certo? A partir de 10 eles não dividem, não tem mais divisores em comuns. Então essa é a resposta. Na quarta questão, que é um probleminha que você vai utilizar o teorema do resto chinês, qual é o menor número inteiro positivo que deixa os restos 1, 3 e 4 quando dividido, respectivamente, por 2, 5 e 9? Então é interessante aí que a gente tem 3 congruências e a única possibilidade de sair é por teorema do resto chinês. Você pode até tentar fazer por equações diofantinas, mas vai ser um trabalho mais complicado, mais longo. Vamos lá ver a resolução. Na quarta questão, ele pede que a gente encontre um número, o menor número possível, certo? Então vai ser x para todas as 3 ocasiões. Ele pede que a gente encontre o menor número que deixa resto 1, 3 e 4 nas divisões por módulo 2, módulo 5, né? E módulo 9. É isso aí. Então a gente percebe que a gente tem 3 congruências aí e a gente vai ter que trabalhar com o teorema chinês do resto. Primeira coisa do teorema chinês do resto é você tentar, né, achar o número que é o MMC desses, como são números primos, é óbvio, o MMC deles vai ser a multiplicação entre todos eles. Logo, esse N vai ser igual a 90, né? 2 vezes 5 vezes 9, 10 vezes 9, 90.
Interessante destacar que esse 90 não vai ser importante agora, só lá no final, porque a gente vai querer calcular o mínimo, né? O valor mínimo que obedece a questão. A questão pede o valor mínimo que obedece essas regras aqui. A princípio, esse 90 fica aí guardadinho. O que é que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer uma nova congruência que deixe resto 1 para esse módulo 2, para esse módulo 5 e para esse módulo 9. Para estabelecer essas novas congruências, que eu vou escrever aqui, o que é preciso fazer? No lugar desse x, eu vou substituir a incógnita por um y e o coeficiente vai ser o múltiplo das outras duas congruências. Vamos com calma. Nesse primeiro lugar aqui, eu já vou reescrever. Ó. Deixa resto 1 módulo 2, porque essa parte não muda para nenhuma das congruências. Mas nessa parte aqui eu vou trocar a incógnita para y igual a 1, porque eu já estou procurando outro coeficiente. E quem é esse número que vai ficar na frente de y igual a 1? A multiplicação entre os outros dois módulos, né, das duas congruências abaixo. Então, 5 vezes 9, 45, certo? Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu preciso transformar esse número no menor possível que obedeça essa regra. Então eu posso mudar esse valor aqui e reescrever da seguinte forma. 45y nada mais é do que 44y 1 mais y1, certo? Vai dar 45y1. Tudo isso é congruente a 1 módulo 2. E aí o que é que eu posso fazer? Esse 44y, independente desse valor, você concorda que ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2, é um número par. Se ele é multiplicado por 44, é um número par. Divide por 2, deixa resto 0. Então ele não faz diferença aqui. Então eu posso afirmar que y' ele é congruente a 1 módulo 2. Que número é esse y' que eu estou procurando? Esse y' nada mais é do que o número 1, certo? Porque o número 1 dividido por 2, ele dá igual a 0. E 0 deixa resto 1 na divisão por 2. Então, y' igual a 1. Corrigindo aqui, beleza. Essa foi tranquila. Vamos para a próxima. A minha próxima congruência, que é essa aqui, eu vou escrever de novo. Ó, congruente a 1, módulo 5. Módulo 5. Quem é a parte que vai ficar aqui na frente? y2, porque eu já estou procurando outro valor. E agora, ó, não é esse aqui que eu estou procurando, o coeficiente desse, então eu vou multiplicar esse por esse. 9 vezes 2, 18, certo? Então, 18y2 é congruente a 1 módulo 5. Eu tenho que baixar esse coeficiente aqui o máximo possível. Como é que eu vou baixar ele? Eu posso reescrever ele de uma forma que ele seja divisível por 5. Como é que eu vou reescrever? Eu posso reescrever 3, que multiplica 5, y2, mais 3y2. Tudo isso é congruente a 1 módulo 5, certo? Aqui dentro dá 15y2 mais 3y2, 18y2. Agora vejam bem comigo. Se aqui eu tenho a multiplicação por 5, vamos esquecer que tivesse isso aqui. Qualquer número multiplicado por 5, ele é divisível por 5 sem deixar resto. Por exemplo, se eu tenho 2 multiplicado por 5, dá 10. E 10 dividido por 5 dá 2 sem deixar resto. Qualquer número multiplicado por 5, ele divide por 5 e não deixa resto. Então, esse número eu posso retirar e o único número que vai me deixar resto é esse 3y2 aqui, ó. Então, eu vou reescrever aqui embaixo aqui. 3y2, ele é congruente a 1 módulo 5. Qual é o número que quando eu multiplicar por 3, ele vai dividir por 5 e deixar resto 1? Muito fácil. y2 igual a 2. Por quê? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 5, deixa resto 1. Essa também foi fácil. E agora a gente vai para a última, que é essa congruência aqui. Vamos escrever também o seguinte, ó. É congruente a 1 módulo 9. E aí o que é que acontece? Quem é que vai ser essa minha última incógnita? y3. E aqui na frente vai ficar a multiplicação das outras duas congruências. Então, 2 vezes 5, 10. Certo? Próximo passo, o que é que eu tenho que fazer? Separar de uma forma que eu diminuo esse coeficiente. Como é que eu vou ficar com esse coeficiente? Eu posso escrever ele da seguinte forma. Ó. Eu posso escrever ele que 9, que multiplica 1, y3 mais y3, é congruente a 1 módulo 9. Não posso?
Eu só fiz reescrever esse aqui, ó. 9 vezes 1y3 dá 9y3. 9y3 mais y3, 10y3. Então é a mesma coisa, só que reescrita. Só que aqui eu também tenho a seguinte forma. Qualquer número multiplicado por y3, qualquer 9 multiplicado por y3, vai ser divisível por 9 sem deixar resto. Por que não é multiplicado por 9? Então essa parte aqui é inválida. Eu já posso tirar e fico só com esse meu segundo termo aqui. E esse termo vai ficar o seguinte, ó. y3, ele é igual, na verdade é congruente a 1 módulo 9. Qual é o menor número que vocês conseguem pensar que é congruente a 1 módulo 9? É o próprio 1. Porque se eu divido 1 por 9, não dá para dividir, então é 0, e o resto é 1. Então 1, quando eu divido por 9, dá 0 e o resto 1. Então 1 obedece essa regra. E aí, para acabar, na verdade quase que é o último passo, né? X vai ser igual à multiplicação dos fatores. Quem são os fatores? Vai ser os y que vocês acharam, que vai multiplicar os n's que vocês acharam, que é esse valor aqui que vem para frente dos respectivos y, né? Então vai ser a multiplicação desses fatores, por esses restos. Vamos analisar o primeiro. Primeiro é o seguinte, eu tenho y1, então eu vou colocar 1, que multiplica o fator do 1 lá, ó, é quem? 45, que multiplica 45, que multiplica resto 1. Fácil. Eu vou somar com quem agora? Com esse segundo aqui. No segundo deu y2, que multiplica 18, que multiplica 3. Indo para o terceiro agora, y1, que multiplica 10, que multiplica 4. Certo? Tranquilinho. Então x vai ser igual a 45 mais 36 vezes 3, 108, mais 40. Então x é igual a 193. Vamos só dar uma olhadinha se esse 193 ele respeita as obrigações que a gente tem que cumprir. 193 dividido por 2, 193 é um número ímpar. Qualquer número ímpar, quando eu divido por 2, deixa resto 1. Então, ok, na primeira atribuição está dentro. 193 dividido por 5. O último número, né, até chegar a 193 que divide por 5 é o 190. E aí 190 divide por 5 e para 193 deixa resto 3. E para dividir por 9, 180 divide por 9, 189 divide por 9 e 189 é o último número. De 189 para 193 deixa resto 4. Então obedece todos os fatores, então esse é um dos resultados. Mas aí é que entra a hora de usar o n igual a 90. Por quê? Porque esse não é o menor valor que obedece os resultados. A gente quer o menor valor que obedece o resultado. Então, para ficar mais prático, que na verdade seria uma das soluções, seria o x, isso é uma das soluções. A solução total seria x igual a 193 mais 90 que multiplica determinado t. Certo? Que t vai ser esse? Não sei. Qualquer t inteiro. Qualquer t inteiro, ele lhe dá respostas. Certo? Se você colocar 2, 3, 4, 5, você vai obter um x. E quando você dividir por esse, vai deixar os por esse, né? Vai deixar esses respectivos restos aqui. Mas no nosso caso, para ser mais rápido, a gente quer t igual a menos 2. Porque vai ser o menor valor maior que 0. O menor valor que x vai resultar maior que 0 é quando t menos 2. Se você quisesse, você podia armar essa equação aqui, tá? 193 mais 90t maior que 0. Aí você vai descobrir qual é o valor que t é necessário para ser maior que 0 e você pega o maior inteiro. Mas vamos direto. O que é que vai acontecer aqui? Ó? X é igual a 193 mais 90 que multiplica menos 2. Então, x vai ser igual a 193 menos 90 vezes menos 2, 180. E para acabar, x é igual a 193 menos 180, x igual a 13. E esse é o menor valor que obedece às regras impostas. 13 dividido por 2 dá 6, deixa resto 1. 13 dividido por 5 dá 2, deixa resto 3. 13 dividido por 9 dá 1 e deixa resto 4, certo? Vamos para a última. Por fim, a gente tem a quinta questão, determinar a solução geral da equação Diofantina, 5x mais 11y igual a 30. Vamos ver como é que fica lá a resolução e Teófilo sempre coloca uma mensagenzinha aqui, né? Boa prova, até parece. Por incrível que pareça, essa prova dele não foi difícil. Vamos lá ver a resolução da questão 5.
Na última é pedido que nós encontremos as soluções da seguinte equação de Diofantina. 5x mais y, 11y, igual a 30, certo? 5x mais 11y igual a 30. Primeiro a gente precisa saber se essa equação ela tem solução, né? A solução geral dela vai depender se ela tem alguma solução ou não, porque como a gente já viu, as equações diofantinas elas podem ter infinitas soluções ou elas podem não ter soluções. Qual é o caso? A regra é que o NDC dos coeficientes ele divida 30. Então 30, que é esse resultado, tem que ser divisível pelo MDC dos dois coeficientes. Como é que a gente vai começar a raciocinar isso? Primeira coisa, óbvio, tirar o MDC, né, entre 5 e 11, e isso é bem fácil. Eu poderia simplesmente afirmar aqui que como são dois números coprimos, são primos entre si, então o MDC de 11 e 5 é 1, e poderia justificar também que essa equação ela tem soluções infinitas, porque 1 divide 30, 1 divide qualquer número, né? E por aí a gente já poderia começar. Como eu gosto de fazer, eu vou sempre pelo algoritmo de Euclides, para provar as divisões. Então a gente começa com 11 dividido por 5, resulta 2. 2 multiplicado por 5, 10, e a diferença entre 10 e 11 é 1. E aqui a gente já tem o próprio resultado do MDC, que é o 1. Percebam que daqui a gente só pode tirar uma equação auxiliar, e isso ajuda muito na hora de resolver, porque a gente não precisa ficar fazendo manipulações. A gente só coloca os nossos coeficientes de um lado da equação e aí vai multiplicar pelo resultado. Vocês vão ver o que eu estou falando. Ó. Eu vou ter aqui o seguinte: 11 é igual a 5 que multiplica 2 mais 1. Então essa é a minha equação auxiliar única. 11 igual a 5 que multiplica 2 mais 1. E eu preciso reescrever essa equação de forma onde eu tenho os dois coeficientes de um lado da equação. Então eu trago esse 1 para o resultado, então eu fico com 1 igual a 11 que multiplica 1, certo? Eu tenho que escrever dessa forma, mais 5 que multiplica menos 2, porque, por teoria, é esse 5 que veio para o lado de cá, tá? Coloco o sinal negativo lá dentro, até porque meu coeficiente 5 é positivo, e o 11 também. E aí eu já tenho os dois coeficientes que eu quero, mas o resultado não é o ideal. Então eu vou multiplicar por 11 e vou rearranjar isso aqui, ó. Vou multiplicar por 30, que é o meu resultado, e vou rearranjar. Então, o meu primeiro termo, para ficar bem parecido com isso aqui, o meu primeiro termo é o seguinte: 5 que multiplica menos 2 vezes 30, menos 60, mais 11 que multiplica 1 vezes 30, 30, e por fim, 1 que multiplicou 30, igual a 30. Daqui eu tenho que, vejam que está exatamente igual, a diferença é que eu já tenho um valor para x e um valor para y. As minhas duas equações estão iguais. Então eu posso afirmar que um valor possível para a solução para x é menos 60 e um valor possível de solução para y é 30. Como é que eu faço para achar as soluções gerais, já que essa aqui é um valor possível para x e para y? As soluções gerais é dada pela fórmula que está na semana 5, que é x geral, vai ser dado por x0 menos o coeficiente de y dividido pelo resultado da equação auxiliar, que multiplica t. É o seguinte, ó, x geral, o valor geral de x, vai ser igual a x0, que é menos 60, mais o coeficiente de y, que é 11, tudo isso dividido por esse resultado aqui, que é 1, que multiplica t. E y vai ser igual ao y0, que é 30, menos, aí aqui inverte os sinais, esses dois são inversos, o coeficiente de x, que é 5, tudo isso dividido por o resultado da equação auxiliar, que multiplica t. Como a gente tem que essa divisão aqui é por 1, não influencia em nada, então eu apago. E a partir daqui a gente já tem os resultados, a solução geral para a minha equação de Diofantina, certo? Para qualquer valor que você aplicar, qualquer valor natural que você aplicar para t, você vai ter t multiplicado por 11, que mais menos 60 na negativa vai ter um valor para x, que vai suprir a equação. Quando você substituir t em x e em y, vão ser valores que vão dar igual a 30, certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da resolução da prova. E se tudo der certo, chegamos ao final também do semestre.
para quase todos. Espero que nenhum de vocês tenham ficado na final. Então, no mais, boa sorte e vamos ser todos aprovados. Até a próxima.